Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, hoje aqui pelo Agrocanal. Você acompanha aqui a nossa programação no portal sba1.com, também nas antenas parabólicas, acompanha ao vivo no portal sba1.com e também está nos acompanhando no Facebook do Agrocanal e a partir deste momento pela TV Imaculada Conceição em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando sobre rebanho suíno e o rebanho suíno lá na China, de acordo com os números oficiais do governo do país asiático, eles chegaram a um rebanho total na ordem de 39 milhões e 500 mil cabeças. Esses 39 milhões e 500 mil cabeças representam 88% daquilo que é considerado o ideal do rebanho suíno na China, que normalmente fica ali na casa de 55 milhões de cabeças. Um outro dado importante em torno disso é que nos últimos meses, durante esse ano, tiveram uma recuperação em 12 meses, para ser mais exato, de 32% do seu rebanho. Portanto, de acordo com os números chineses, eles estão recuperando o rebanho suíno naquele país. Essa informação é estratégica para o Complexo Carnes Brasil, quando se fala de carne de frango, carne suína e carne bovina. Um dos dados, apesar de muita gente, eu sei, não confio nos dados governamentais chineses, mas é importante ressaltar, China tem comprado volumes de soja que são os mesmos que ela comprava antes da peste suína africana. Esse é o primeiro elemento. Então, esse elemento é comercial. A China não faria aquisições nesse volume, seus importadores não fariam aquisições nesse volume se de fato não precisassem fazer engorda de animais. Então, os números de importação chinesa de soja já são equivalentes àqueles que se tinha antes da peste suína africana atingir o país. Primeiro elemento. Mais do que isso, a China também compra agora milho, muito milho. Hoje, nós vamos trazer aqui, durante essa edição da Agricultura BR, os números de vendas e exportações norte-americanos, que é tradicionalmente divulgados na quinta-feira, e você vai ver que teve um bom volume de milho vendido pelos norte-americanos, e o terceiro maior comprador, normalmente está ficando aí em segundo, terceiro colocado, maior importador de milho dos Estados Unidos. Então, China segue comprando muito milho. Então, esses dois elementos, uma recuperação total nas aquisições de soja e a aquisição agora, que nós estamos vendo neste ano de milho por parte dos chineses, mostra uma China que já deve estar muito próxima de ter condições de produção de carne suína naquele país. Então, são informações estratégicas para se entender o que acontece no cenário internacional e esses elementos acabam dando suporte para essa informação chinesa. China informa rebanho de 39 milhões e 500 mil cabeças de suínos, 88% daquilo que eles consideram ser o seu rebanho ideal. Falamos sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro no período considerado de janeiro a outubro deste ano. E os números realmente são muito animadores. De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, até o momento são 85 bilhões e 800 milhões de dólares em receita, superávit frente ao período do ano passado, ao mesmo período do ano passado, portanto, de janeiro a outubro. De acordo com os números apresentados pela CNA, o principal produto brasileiro, claro, é a soja, segundo a posição vindo a carne bovina, ali encostado na carne bovina tem o açúcar, a carne bovina tem 6 bilhões e 100 milhões de dólares, o açúcar com 6 bilhões e depois a celulose com 5 bilhões de dólares. Mas nós vamos mostrar agora como é que ficou o quadro aí de acordo com a CNA no período dos 10 primeiros meses do ano. Você vê aqui a balança comercial do agronegócio brasileiro superavitária em 85 bilhões e 800 milhões de dólares, uma alta de 5,7% frente ao mesmo período do ano passado.
O volume exportado total de produtos do agronegócio até o momento é de 189 milhões e 400 mil toneladas, uma alta de 12,4% de acordo com os dados da Confederação Nacional da Agricultura. Agora, eu falava, né, que nós temos a soja, o principal produto brasileiro, né? A soja, na questão de exportação, o principal produto, ficando aí em 28 bilhões de dólares. Mas carne bovina já vem na segunda posição, claro, a soja realmente tem um volume e também valor, né, bem muito pesado, mas você vai ver que a carne bovina ultrapassou outros produtos. Olha só, aqui nós temos o grid em relação ao que acontece com as exportações brasileiras na sua balança comercial. O principal produto disparado, evidentemente, é a soja. É um caso à parte, soja com 28 bilhões de dólares na balança comercial do agronegócio. Carne bovina, 6 bilhões 100 milhões de dólares. O açúcar foi muito bem negociado esse ano. Esse ano poderia ser muito ruim para o setor sucroenergético do país, tá? Esse ano ele começou com aquela crise que nós tivemos aí do petróleo, o petróleo desabou o preço, jogou o preço do etanol para mais baixo ainda, e aí veio o Covid, que reduziu o consumo de combustíveis. Só que o mercado de açúcar segurou o setor sucroalcooleiro, essa é a verdade que nós temos neste ano de 2020. A situação no começo do ano que se desenhava de crise vai encerrar de uma maneira muito interessante para o próximo ano. O déficit global de açúcar é ainda maior, então deve continuar muito bem esse mercado aí sucroenergético no país. Então, açúcar com 6 bilhões de dólares na balança comercial do agro brasileiro. Celulose, 5 bilhões de dólares. E farelo de soja, o complexo soja é realmente muito forte no país, não há dúvida sobre isso. Farelo de soja, 5 bilhões de dólares aqui na posição aqui de número 5 para farelo de soja, soja na número 1 aqui com 28 bilhões de dólares, são os principais produtos que nós destacamos em relação ao que acontece com o agronegócio brasileiro na sua balança comercial. Não precisa se dizer que a China é o principal destino. Esse é o principal parceiro comercial do Brasil disparado. Não há nenhum tipo de discussão cabível quando se fala de China em relação à aquisição dos produtos nacionais, e todos esses aqui que você acabou de ler, a China faz aquisições, claro que principalmente a soja e a carne bovina. Nós vamos mostrar agora o ranking dos 3 primeiros países em relação à aquisição, e aí você tira as suas conclusões. Você vê que a China aqui, ó, destino dos produtos do agronegócio brasileiro, 35,8% vai para a China. Esse número aqui é muito importante, isso aqui são dados científicos, estatísticos, então não há como se discutir, se debater a importância chinesa para o Brasil em relação à destinação e venda de produtos. Os países da União Europeia, 16,2%. Estados Unidos, 6,5%. Japão, que não aparece aqui no gráfico, 2,4%. E Coreia do Sul, 2,1%. Deixa o gráfico aqui na tela um pouco. Você vê aí que nós temos ali, depois, né, dos 3 países que aparecem aqui, China, o bloco da União Europeia e os Estados Unidos, os outros 2 países, Japão e Coreia do Sul, são os outros países que são os 5 maiores compradores, e Japão e Coreia do Sul há muito o que o Brasil crescer em vários produtos do complexo carnes, também em relação aos grãos, porque eles ainda não fazem aquisição de diversos produtos, e isso pode ser uma grande oportunidade para o setor do agronegócio brasileiro. Em resumo, os números da CNA mostram como a Ásia é importante para o país. É claro que vão aparecer outros países, e a maior parte deles vai aparecendo na Ásia em relação às aquisições de produtos do agronegócio aqui do Brasil. E
toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga os números do seu relatório de vendas e exportações, que traz o volume de vendas até a semana anterior. E a semana encerrada em 12 de novembro trouxe números para a comercialização de soja abaixo da semana anterior, mas bem acima da expectativa de mercado. De acordo com os números apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, os exportadores privados daquele país venderam um volume de 1.384.000 toneladas de soja, é o que você confere comigo na tela. Você vê aqui a semana encerrada em 12 de novembro, 1.387.000. Para a China, foram 1.060.000 toneladas. Com isso, a safra norte-americana, que vem num ritmo de vendas muito forte, chega a 50.960.000 toneladas, para uma meta de exportação de 59.870.000 toneladas. São os números de vendas e exportações de soja norte-americana, divulgadas nesta quinta-feira pela manhã pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Sigo agora falando de soja. Nos Estados Unidos, negociação da Bolsa de Chicago, nós vimos aí soja nesta última quarta-feira chegando próximo dos $12 o bushel. Vamos saber como é que vem o mercado hoje. Está devolvendo um pouco, muita gente rentabilizando soja. É o que vem acontecendo agora. Rentabiliza um pouco, nós temos aqui uma queda de cerca de 0,3% para a soja. Movimento natural depois de tantas altas seguidas para a soja, mas nem assim tira ali a situação de alcançar essa marca de $12. Nesse momento vai perdendo 0,3%, 0,4% as posições com soja em Chicago, e a posição em janeiro é negociada a $11,70 mais 2 o bushel. Março, $11,68 mais 2. Maio, $11,66 mais 4 por bushel, e a posição de julho, $11,61 o bushel. É o que nós temos agora com os negócios de soja na Bolsa de Chicago. Vamos falar agora a respeito do dólar, da moeda norte-americana. Vamos saber como é que vem a operação aqui no Brasil. O dólar chegou a cair muito durante esta última quarta-feira, depois fechou com uma ligeira queda. Vamos saber como é que vem o dólar agora. Nós temos dólar perdendo 0,42% a R$ 5,31 mais 5. O dólar que nesta quarta-feira que chegou a ser negociado a R$ 5,24, mas depois recuperou ali valor e acabou fechando acima de R$ 5,31. Vamos falar agora sobre esse dólar. O dólar é fundamental aí nessas exportações brasileiras. Eu estava mostrando balança comercial há pouco do agronegócio. Walter Pulga já está comigo. Pulga, números muito bons em relação à balança comercial do agronegócio, divulgado pela CNA. E esses dados, eles mostram uma expansão muito forte de produtos brasileiros, principalmente de soja, carne bovina e açúcar, né, são os 3 produtos ali que estão com destaque muito forte no ano de 2020, e uma motivação muito forte também por conta do dólar, que acabou ajudando muito nas exportações do Brasil neste ano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o avanço do Brasil no mercado internacional com as suas commodities agrícolas, seus produtos agrícolas, se deve, lógico, em grande parte ao dólar em alta, lógico, estimulando as exportações brasileiras. O que no médio e longo prazo traz até algumas preocupações, mas de qualquer maneira é positivo para quem trabalha com a exportação dos nossos produtos. O fato é que hoje, no entanto, nós temos aí uma queda contínua do dólar frente ao real por conta de atuação do Banco Central, por conta também de um recuo do dólar frente a outras moedas do mundo, aquela oscilação normal de mercado. Os analistas parecem que desta vez tendem a acertar, viu, Fabiano? O telespectador acompanha, os analistas esperam que até final de dezembro nós tenhamos dólar na faixa de R$ 5,25. Ora, estava difícil de acreditar que isso pudesse ser alcançado até 4, 5, 6 semanas atrás. Mesmo a semana passada, não era possível vislumbrar esse recuo. Mas agora, na faixa de R$ 5,31 mais 79, ou seja, em queda de novo de 0,35%, o dólar já chegou a operar na faixa de 5,30 hoje. Então, ele resiste a uma queda mais acentuada, mas vai cedendo. E vai cedendo também porque cede frente a outras moedas no mercado internacional. Agora, o que acontece enquanto isso no mercado é, de fato, em todo o mundo, uma redução daquele
aquele otimismo com o anúncio das vacinas, que caminham, né, a princípio as pesquisas caminham bem, e isso traria aí um alento para todo o mercado financeiro internacional. Ocorre que, na verdade, o avanço da doença na Europa, nos Estados Unidos, com o aumento das restrições em Nova York e agora com preocupação acentuada também no Japão, trazem aí, vamos dizer, uma redução, uma diminuição daquele otimismo que nós vimos. Por isso, as bolsas na Europa já vêm em queda de novo, devolvem parte dos ganhos. Nós temos também alguns índices no mercado americano em queda. Petróleo, que chegou a operar a $44, eu falo petróleo tipo Brent, veja, a $44,70. Agora recuou para 41, 44 dólares o barril, mostra que aquele ânimo que nós víamos até alguns dias já começa a dar lugar a vamos dizer, um comportamento realista. Agora, o que acontece com a nossa bolsa? Enquanto as bolsas lá fora também vão cedendo, aqui ela vai em alta de 0,42% agora, se bem que chegou a operar bem perto de 106 mil pontos. Até agora, menos de 12 bilhões de reais em negociação, mas aos 106.567 pontos, eu acompanho aqui online nos nossos computadores, atrás das câmeras, né? Nós temos ainda a manutenção dos 106 mil pontos. Se bem que dolarizado, esse índice Bovespa ainda está longe daquele recorde que nós vimos em anos anteriores, né? Que ficaram lá atrás. Mas, de qualquer maneira, é uma recuperação do mercado. E o que se espera é que realmente nós tenhamos aí a continuidade de uma queda do dólar, mesmo que lenta, e uma recuperação da nossa Bolsa. Já há estimativas de que a nossa Bolsa de bancos internacionais possa chegar rapidamente aos 108, 110, provavelmente no ano que vem até 120 mil pontos. É a expectativa de analistas de fora do país. É esperar para conferir. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga Júnior. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui na Agricultura BR. Eu sigo falando de mercado de grãos, falando agora um pouco a respeito de como é que vem soja negociada em Porto. Nós temos aqui números para a Porto de Santos e Paranaguá, com entrega em março de 2021. De acordo com a Grãos Corretora, R$ 143,50 a saca de 60 quilos. É o que nós vamos destacar daqui a pouco. Estamos destacando agora, R$ 143,50. Com os valores de soja nos portos brasileiros, de acordo com a Grãos. A seguir na Agricultura BR, nós vamos falar a respeito do mercado de milho. Você também tem uma entrevista exclusiva com Maurício Nogueira, que fala sobre o mercado pecuário neste momento. Eu vou para o intervalo e volto já. Destacamos agora uma entrevista concedida por Maurício Nogueira, da Tenagro, que fala sobre o mercado pecuário. Quem conversou com ele foi o jornalista Walter Pulga Júnior. Os preços do boi gordo disparam no mercado, há negócios pontuais, é verdade, já na faixa de R$ 300 a arroba. E sobre esse assunto, eu converso agora com Maurício Nogueira, que é diretor da Atenagro. Maurício, nós esperávamos uma alta para boi gordo, esperávamos realmente preços melhores este ano, mas perto de R$ 300, há um exagero nesse avanço ou está no patamar que deveria estar? Bom, Pulga, obrigado pela pergunta, né? Nós entramos em 2020 já projetando uma alta. Lembra que projeção não é previsão, né? A gente tem que analisar o cenário, avaliar o que vai ter de oferta, qual que é a demanda, né? Toda a questão econômica. E a gente projetava uma alta de 20%. Nós estamos aí, passado do meio de novembro, e já estamos com preços valorizados em torno de 40% em relação ao preço médio de 2019. Então, essa alta surpreendeu mesmo, né, pelo valor, né, pelo preço que está sendo pago. O que explica essa alta bem acima do que a gente esperava? Né? Primeiro, a oferta e demanda mesmo. Nós temos uma oferta restrita, né, e nós temos uma demanda que está se mantendo, tanto no mercado interno como no externo. E o que joga esse preço lá para cima, né, é patamares que a indústria exportadora conseguiu atingir. Então, está valendo muito a pena exportar, e se você avaliar quem não exporta, né, a operação de compra de boi contra a venda de carne, ela está muito apertada, né? Então, a exportação realmente está garantindo aí esse fôlego para os frigoríficos pagarem esses preços que estão sendo pagos, né? E outra
questão que a gente precisa considerar e levar em conta para as próximas análises é que provavelmente o tamanho do rebanho não é aquele identificado pela PPM por várias razões, né? Não é culpa do IBGE, evidentemente, né? Nós temos toda uma estrutura da pecuária brasileira que faz com que a gente tenha uma falha estatística. Então, por que nós temos 2 anos com preço registrando níveis que ninguém conseguia projetar antes? Porque provavelmente nós temos uma quantidade de rebanho menor, né? E nós já estamos estrangulados em termos de capacidade de oferta. Significa que a gente precisa agora responder de acordo com a capacidade tecnológica das fazendas. Nós temos, então, que aumentar o rebanho a julgar pelos números que você deduz, né, dos números que são apurados por preços, oferta e tal. Ou seja, você imagina que o nosso rebanho é menor do que estimado anteriormente. É isso? Provavelmente, né, nós temos uma dúvida, né, sempre tem uma questão entre os dados oficiais aí do censo e da PPM, né, Pesquisa Pecuária Municipal, ambos do IBGE. A PPM é o número mais usado porque ela é frequente, todo ano ela é divulgada e é divulgada por municípios, né, e o censo é esporádico. E o censo e a PPM tem uma diferença aí de 45 milhões de cabeças, né, em 2017. Só que, Puga, temos um problema grande no Brasil, né? O índice, a forma de avaliação do índice de produtividade, né, de ocupação da terra, ele é muito desatualizado. Ele envolve taxa de ocupação, né, considerando pesos que não existem mais. Então, se um produtor está numa região que o índice de ocupação dele de grau de uso da terra está próximo do limite para uma eventual desapropriação, por exemplo, ele vai manter no estoque rebanhos que não existem mais, acima de 3 anos, por exemplo, né? Esse boi já foi abatido com um peso maior do que era abatido antes, né? Só que a forma de cálculo do grau de ocupação não mudou. Então, o produtor acaba mantendo no estoque animais que não existem mais, né? E isso gera essa falha estatística. Hoje nós temos números, né, e conclusões que nos permitem, defender a ideia de que o rebanho está muito mais perto de 170 ou 180 milhões de cabeças do que de 215 milhões de cabeças, embora a maior parte dos números oficiais ainda usem isso. E não é que nós temos que aumentar o rebanho vai aumentar naturalmente, né, nós temos aí o período de estímulo do ciclo pecuário, mas nós não devemos ter aquelas oscilações muito grandes de rebanho que a gente tinha em anos anteriores, né? A tendência é a gente começar a aportar cada vez mais tecnologia e acelerar o período entre o nascimento e o abate desses animais. Então, o que vai acontecer é um estímulo tecnológico. Bom, nós tivemos recentemente números da ASBI, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, mostrando um crescimento no uso de inseminação, né? Um crescimento bem acentuado, na faixa aí de mais de 30%. O uso da tecnologia na pecuária tende a crescer em ritmo mais acelerado diante desse mercado promissor? Sim, por 2 razões, né? Uma, cada vez mais produtores conscientes e em condição de investir, né? Correndo atrás de melhorar os níveis de produtividade, e outra que é por inércia, né? Aqueles produtores mais produtivos tendem a ocupar um espaço maior, né, na comercialização de gado em relação aos menos produtivos. Então, a presença da produtividade maior na pecuária faz com que os indicadores médios aumentem, né? Ou porque os outros estão vendendo bem menos, né, sem tecnologia, com pouco aporte, ou porque estão saindo do mercado lentamente. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, diretor da Atenagro, um dos mais conceituados analistas do mercado de boi gordo, mercado pecuário brasileiro. Agradeço a entrevista do Maurício Nogueira, Walter Puga Júnior de São Paulo para o SBA.
aqui o Agricultura BR fala sobre milho agora, e milho lá nos Estados Unidos. Quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações e trouxe aí pouco mais de 1 milhão de toneladas em vendas de milho na semana encerrada em 12 de novembro, número superior àquilo que acontecia na semana de vendas imediatamente anterior a ela e menor do que a média das últimas 4 semanas. De qualquer forma, bom volume de vendas para os norte-americanos, dentro daquilo que o mercado esperava. Você vê aqui 1 milhão e 89 mil toneladas de vendas na semana encerrada em 12 de novembro. Na safra, os norte-americanos totalizaram 35 milhões 240 mil toneladas, para uma meta de exportação na safra 2021 de 67 milhões 310 mil toneladas. Os principais compradores são México, com 244 mil toneladas, Japão, 203 mil toneladas e China, 174 mil toneladas. Cada vez mais a China aparece nesse relatório como um dos principais compradores de milho norte-americano. Sigo falando de milho nos Estados Unidos, vamos dar uma olhada como é que vem milho negociado em Chicago. Nós temos hoje correção de valores, vai devolvendo o que ganhou ontem o milho, dentro da normalidade depois de altas fortes. Né? O pessoal coloca um pouco no bolso, é embolsar. É aquele termo que eu não gosto de usar, mas é a chamada realização de lucros mesmo, não há como chamar de outra forma essa situação. Colocou no bolso um pouco aquilo que ganhou com soja e milho nestas últimas semanas, altas muito fortes mesmo, altas evidentemente que chamam a atenção. Posição de dezembro vem aqui com perda de mais de 1%, 4 dólares 20 centes mais 4 bushel, março 4 dólares 26 centes mais 2, posição de maio 4 dólares 29 centes mais 2 o bushel e a posição de julho a 4 dólares 30 centes mais 2 o bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. E olha, nós vamos para o intervalo comercial agora, daqui a pouco nós vamos falar sobre café, vamos falar também de óleo de soja, foi liberada a importação de óleo de soja aqui no Brasil, são assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro liberou a aquisição de óleo de soja do exterior para biodiesel. Quem explica como é que fica a situação dessa importação é Walter Puga Júnior, que volta ao vivo aqui no Agricultura BR. Óleo de soja será importado então, Puga? Pois é, Fabiano. Já há uma discussão, nem todo o setor aceitou como essa decisão uma boa notícia. Na verdade, alguns viram uma má notícia. Bom, como forma de atender àquela mistura obrigatória de biodiesel no diesel, nesse momento aí de escassez de soja, a indústria brasileira pode contar agora com a importação de óleo de soja vindo do exterior, né? Aliás, em outubro agora nós já tivemos um aumento de 500% no volume, veja bem, 5 vezes mais, no volume de óleo de soja importado pelo Brasil. Acredite, o Brasil é um grande produtor de soja, mas importa óleo de soja porque nós tivemos aí um grande volume de exportação. A autorização foi publicada ontem, quarta-feira, pelo presidente Jair Bolsonaro e deve manter aceleradas as importações de óleo de soja, porque o setor precisa de produto, eu falo do setor de biocombustíveis, né, para participar do leilão de dezembro, que vai ofertar aí biodiesel para o primeiro bimestre de 2021, ou seja, no próximo ano. É o que lembrava a Ubrabil, né, a União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene. Bom, quando a safra brasileira de soja começar a ser colhida, veja bem, a expectativa é de que as importações, em tese, tem um interesse diminuído, ou seja, as importações diminuiriam, já que a oferta interna deve aumentar e rapidamente. Agora, diante dos momentos que estamos vivendo, segundo a diretoria da Ubrabil, é quase que imprescindível importar esse óleo de soja. Lógico, nós já tivemos um aumento acentuado das importações de óleo de soja, isso preocupa a ABIOV, né, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Além do aumento da importação do óleo vegetal, o Brasil já importou, para você ter uma ideia, de janeiro a outubro, 625 mil toneladas de soja de países do Mercosul. E mais do que isso, já importamos também 104 mil toneladas de óleo de soja.
Ou seja, nós estamos comprando soja, estamos comprando óleo de soja, somos o maior produtor e isso preocupa, né, lógico, quem trabalha aqui dentro produzindo esse óleo de soja. Bom, a publicação da resolução na forma como está é a queixa da diretoria da Abiov, que representa a indústria de óleos vegetais e que discorda dessa medida. Por quê? Porque não há uma especificação de data, nem de volume, nem prazo e limites para essa importação. Implica, inclusive, em mudança de regras, reclama a Biov, que geram instabilidades desnecessárias no mercado, prejudicando aí qualquer previsibilidade, planejamento dessas empresas e a segurança dos investimentos. Para a Biov, inclusive, que representa os processadores e as tradings, né, a liberação do uso de matérias-primas importadas para produzir biodiesel, ou seja, a liberação de importação de óleo de soja para biodiesel, deve ser apenas urgente e adequadamente restrita, para não colocar em risco as indústrias. Ou seja, nós temos aí um aumento das importações de óleo de soja, aumento das importações de soja, isso já preocupa quem trabalha com processamento aqui. Embora neste momento seja evidente a necessidade de, para atender, né, a demanda por biodiesel, seja necessário importar óleo de soja. É uma situação bem diferente daquela que vivíamos anteriormente, viu, Fabiano? Ou seja, o mercado de soja exportou tanto, trabalhamos tanto nas exportações com o dólar em alta, como nós comentamos agora há pouco, você bem lembrava, os produtos brasileiros avançam, porque o dólar valorizado frente ao real incentiva a importação, mas já temos alguns problemas internos aqui que precisamos equacionar. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E o presidente do Conselho dos Exportadores de Café falou ontem, durante um evento que aconteceu no meio online, que o Brasil, mantendo o ritmo que está, vai conseguir atingir, entre o embarque de todos os tipos de café, 43 milhões de sacas. Essa foi a fala de Nelson Carvalhais durante esse evento, mostrando um otimismo muito forte em relação às exportações brasileiras de café, que vem com volumes muito intensos neste ano de 2020. Seguindo falando de café, vamos falar um pouco do Arábica, agora especificamente, mercado futuro do Arábica é o que você acompanha comigo. Vamos dar uma olhada como é que se comportam os negócios em Nova York. No mais curto prazo sobe, nos demais está perdendo um pouquinho aqui, em março e maio perde um pouquinho. Nós temos aqui dezembro a $1, 20 centes mais 20 a libra peso. Março, $1, 22 centes mais 70. Maio, $1, 24 centes mais 60 por libra peso. Julho, $1, 26 centes mais 30 por libra peso. São os negócios que nós trazemos hoje aqui com o Café Arábica ao vivo na Bolsa de Nova York. Mercado do café robusta agora, referência para o Conilon no Brasil. É o que você confere comigo agora em tela. Nós temos aqui hoje queda no robusta. Robusta que vem ganhando força já há algum tempo. Agora a posição de janeiro vai perdendo um pouco esse piso de $1.400. Vem a posição de janeiro para o robusta a $1.395 a tonelada, com queda de quase 0,5%. Março perde 0,14%, vindo para $1.407 a tonelada. Maio negociado a $1.419 e julho, a posição de julho a $1.433 a tonelada, perdendo 0,14% e 0,13% respectivamente. E o uso de sementes piratas para a semeadura do feijão, infelizmente, é uma prática muito utilizada no Brasil. E ela acarreta problemas. Esses problemas, na pior das hipóteses, está relacionado à produtividade. Na pior, é quando você tem ali uma situação de contaminação das áreas de produção com algum tipo de invasora ou algum outro tipo de problema. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Mauro Andrade.
O Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses faz um alerta. O uso de sementes piratas, especialmente na cultura do feijão, reduz a competitividade do Brasil para se tornar um possível exportador do grão. Isto porque elimina a capacidade do setor em fazer investimentos para desenvolver variedades mais produtivas. Sobre este tema, eu conversei com Marcelo Luders, ele é presidente do IBRAF. Acompanhe. A questão das sementes, né, do uso de sementes piratas, além de todos aqueles argumentos sobre as questões agronômicas, né, tecnicamente, qual é o problema de você usar uma semente pirata, sabe, da baixa produtividade, etc. Existe um outro problema que tem chamado a nossa atenção. É o desafio de continuar com a pesquisa. Nós vemos que as empresas públicas que sempre fizeram a pesquisa do feijão, assim como de outras culturas, têm enfrentado sérias dificuldades para continuar investindo. Né? Não há suficientes recursos para continuar investindo. Para que a iniciativa privada possa investir, nós precisamos melhorar o uso de semente, aumentar o uso de sementes genéticas com origem, né? Sementes de boa qualidade, não o plantio de grãos, que é como vem acontecendo. E a nossa expectativa é de que iniciativas como estas que estão sendo implementadas, de existir uma certificação para sementeiras e para a origem daquelas sementes, as notas fiscais emitidas de feijões constem qual é a variedade, né? Feijão, carioca, variedade tal. Né? Então, com isso, os recursos podem vir a ser carreados para as empresas obtentoras, aquelas que efetivamente trabalham no desenvolvimento de sementes. Somente assim nós vamos conseguir continuar avançando na pesquisa tão necessária. Precisamos aumentar a produtividade para enfrentar os desafios, né, que temos pela frente, os desafios de avançar na exportação, os desafios de alimentar aí mais de 200 milhões de brasileiros a um custo razoável e que viabilize economicamente para o produtor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Olha, o consórcio de leguminosas de cobertura com gramíneas forrageiras pode trazer um grande benefício no processo de integração lavoura-pecuária para a engorda de animais. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Os sistemas integrados de produção agropecuária é crescente no estado de Mato Grosso. E o maior desafio para quem pratica a integração lavoura e pecuária é a alimentação do gado no período da seca. Aqui ao meu lado, eu converso com o professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Arthur Belling. Tá aí. Como o estado tem uma estação bem definida de chuva e seca, qual é o maior desafio para o produtor para não deixar aquele ditado do boi sanfona, na época da chuva engorda e na seca ele emagrece? Realmente, se a gente for considerar o nosso estado, as estações de águas e seca são bem definidas. De outubro a abril temos o período de águas, onde os nossos pecuaristas têm volume de forragem e abundância para os animais, sem problema nenhum. Porém, de maio a setembro, esse capim começa a faltar. Aí está o desafio. Exatamente. E é aí que entra a alternativa da integração lavoura-pecuária, onde em áreas que no período das águas nós temos a lavoura, principalmente a soja, a semeadura de capim e safrinha permite a produção de forragem para ser utilizada por esses animais no período seco do ano. E essa alternativa tem sido muito utilizada agora aqui no estado do Mato Grosso. E o que está sendo muito praticado e a gente vê bons resultados são os consórcios com espécies forrageiras, né? Quais são as espécies forrageiras e que consórcios são esses? Primeiramente, a planta mais utilizada são os capins,
especificamente os capins rosizienses e paiaguás, por ter um uso e um manejo mais facilitado, com uma dessecação mais tranquila para a semeadura da soja subsequente, e eles acabam sendo então as plantas padrões. E caso o produtor queira um capim um pouco mais produtivo, temos o capim piatã. Para potencializar o uso desse sistema, tem-se hoje pensado em fazer consórcios com diferentes plantas. Primeiramente com as leguminosas, uma vez que a fixação biológica de nitrogênio traz duas vantagens muito importantes. O fornecimento de nitrogênio para o sistema, que vai aumentar a produção de massa, e o maior valor nutritivo devido às leguminosas terem maior teor proteico. E também temos utilizado outras plantas já com o intuito, primeiro, sim, de alimentação de animais, mas também pensando no solo. Quando a gente fala disso, a gente está falando de plantas como o nabo forrageiro e o trigo morisco, que são plantas de famílias diferentes. O nabo é uma crucífera, o trigo morisco é uma poligonácea. Essas plantas podem ser utilizadas para consumo animal e a sua produção permite a liberação de exudados diferentes das outras plantas, o que pode trazer uma melhoria para a microbiologia do solo. E, consequentemente, a produtividade da soja que vem na sequência e no período de plantio traz benefícios em ganhos de produtividade? Sim, essa é uma das coisas que estamos avaliando aqui nesse experimento. E o que a gente pode ver é que, primeiramente, a quantidade de massa ela influencia bastante. Uma vez que quanto mais massa a gente tem no solo, a gente vai ter aquela proteção característica contra a erosão e manutenção de umidade do solo na semeadura da soja. E isso é potencializado quando a gente utiliza mais do que uma planta, porque a gente consegue uma produção de massa, e também quando a gente tem essas plantas diferentes com microbiota diferente, a gente consegue uma melhor sinergia no solo, e tudo isso sim traz ganhos de produtividade para a soja. Nós podemos observar aqui nessa parcela aqui a quantidade de massa seca, né, que isso aí está protegendo o solo e vai trazer o benefício então de produtividade. Correto. Como a gente pode ver aqui, né, nós temos aqui uma soja que está plantada em uma área com bastante massa de palhada. Essa palhada, primeiramente, protege o solo contra a erosão e auxilia na manutenção da umidade do solo, ou seja, essa planta está mais protegida das condições adversas do nosso clima, e com a decomposição gradual dela, a gente tem um aumento do teor de matéria orgânica do solo, que vai auxiliar na fertilidade do solo e, consequentemente, vai auxiliar no aumento da produtividade dessa soja. Ok, professor Arthur, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado. Acabei de conversar com o professor Arthur Belling, da Universidade Federal de Mato Grosso. De Sinop, Valdir Pacheco. Olha que pergunta interessante. Como tornar o agronegócio brasileiro motivo de admiração aqui dos nossos brasileiros, da população de maneira em geral? É o que você vai conferir nesta entrevista realizada por Walter Puga Jr. E na próxima semana, exatamente no dia 24, a partir das 8 horas da manhã, tem início o Congresso Brasileiro de Marketing Rural e Agronegócio, que é promovido pela ABNRA, que vai discutir não só aspectos de marketing no agronegócio das empresas, de quem tem interesse em falar com o produtor, mas o marketing voltado para toda a sociedade brasileira e para outras regiões do mundo também. Querem mostrar um trabalho mais sofisticado, é isso que vai ser discutido nesse congresso, para melhorar a imagem do agronegócio, não só no Brasil, como no exterior. Eu tenho aqui comigo uma das diretoras da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, a Kelly Nacaura, que vai comentar sobre a importância desse congresso. Obrigado por ter atendido o convite, Kelly. Vamos falar um pouco desse congresso que hoje está voltado para a sociedade como um todo, não necessariamente apenas para o interesse das empresas que vendem produtos ou fazem máquinas. Qual é a proposta desse ano? Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, pelo espaço, Walter. Essa é a 13ª edição do nosso Congresso de Marketing do Agronegócio. O tema desse ano é Agro 4.0, agregando valor e fortalecendo a imagem do setor. Então, o grande objetivo é, claro, discutir
marketing e ferramentas de comunicação, mas como todas as entidades e toda a cadeia produtiva do agro pode se unir, e vocês vão perceber que os participantes do painel são partes de toda a nossa cadeia, antes e depois da porteira, até chegar o alimento à mesa do consumidor. Né? E vamos discutir como as tecnologias estão ajudando no salto do agronegócio nos últimos anos, né? A chegar onde chegamos aí, como um dos fatores que representa hoje 1/3 do PIB brasileiro, né? Muito respeitado internacionalmente, né? Somos respeitados como um grande produtor, né? De soja, de café, de uma série de outros produtos, né? E aqui internamente, como a sociedade e principalmente a população urbana ainda tem dúvidas, né? E temos que levar informação, fatos, dados relevantes, para que toda a sociedade unida tenhamos uma imagem mais real do agro brasileiro. Bom, nós temos então discussões que ultrapassam aquele interesse direto em marketing das empresas que atuam no mercado, que atuam junto ao produtor. Agora, o produtor também pode acompanhar essas discussões nesse congresso ou fica restrito àquelas empresas que têm suas diretorias de marketing, seus profissionais de marketing? Não, absolutamente, Walter, o Congresso é aberto a toda a sociedade, toda a indústria e os setores da cadeia que estão envolvidos estão convidando os seus clientes produtores para que participem. Nós queremos a participação de toda a cadeia, e aí estamos falando de órgãos de pesquisa, universidades, toda a indústria de insumos e de maquinário, como é o caso da John Deere, estão convidados, mas também o varejo, né, e a indústria de transformação de calçados, de alimentos, né, o grupo de food service, de restaurantes, lanchonetes, e também o consumidor urbano, né, as pessoas que estão nas cidades, mas que são impactadas pelo agro, que movimenta a economia brasileira, estão todos convidados a se conectar no dia 24 e assistir ao Congresso. É online, é virtual e é gratuito, então estão todos convidados. Bom, vamos lembrar que um dos painéis de destaque nesse evento, eu tenho aqui na programação, é o marketing e a comunicação como instrumento de agregação de valor. E quando nós falamos de agregação de valor, não é só o valor do produto que as empresas tentam vender aos produtores ou implementar no uso dos produtores, no seu trabalho de campo, mas também valorizar o produto que o produtor acaba levando ao mercado. É bem amplo esse trabalho de marketing proposto pela BMRA, não? Sim, é que o setor ele é bastante amplo, né? Então, quando falamos antes da porteira, podemos falar aí de como a tecnologia é empregada na produção agrícola e agropecuária, né, em toda a transformação que se está acontecendo, com a utilização de cada vez mais precisão, né, internet das coisas, machine learning, ou seja, o agro ele é bastante tecnológico, né, comparável aí, e até em alguns pontos se sobrepondo à indústria automotiva, por exemplo, né? E como toda essa tecnologia pode ajudar a uma maior produtividade com menor uso de insumos, né? Menor uso de recursos naturais, né? Então tem uma preocupação de toda a cadeia com a sustentabilidade, no sentido de produzir mais alimentos para alimentar essa população crescente, mas de forma sustentável. Então esse é um dos temas, né? E nós vamos discutir como as ferramentas de marketing e de comunicação ajudam a disseminar as tecnologias e a inovação em toda essa cadeia de produção de alimentos. Bom, você acaba de ouvir Kelly Nacaura, que é uma das diretoras da Sociedade Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Esse congresso é aberto ao produtor, o produtor deve participar também, junto com as empresas, com os órgãos de classe, acompanhar esse movimento que visa não apenas venda de produto, propaganda de produto e de serviços, mas, além disso, melhorar e trabalhar a imagem do agronegócio no Brasil e no mundo. Passamos o recado, Kelly?
Eu gostaria só de comentar aqui que vão ser 3 painéis, eu acho que é interessante. O primeiro painel vai falar sobre tecnologias aplicadas ao agro. O segundo vai falar das novas gerações e os perfis dos produtores rurais. E o terceiro painel, finalmente, fala das razões para que os brasileiros admirem o agronegócio, o setor como um todo, e se unam a esse setor, cuja responsabilidade é alimentar o mundo. E no momento em que a gente está passando da pandemia, e que o agro foi considerado um serviço essencial, e nós estamos todos trancados cozinhando e produzindo o nosso próprio alimento dentro de casa, eu acho que ficou muito evidente a importância que tem o agro para que a comida chegue até a sua mesa, né? E que estejamos todos saudáveis e passemos bem por esse momento difícil. Então, essa vai ser a extensão da discussão, estão todos convidados, esperamos vocês lá. As inscrições são pelo site abmra@abmra.org.br. Novamente, todos convidados, inclusive a população urbana, é gratuito, e assistam e se unam a essa corrente de informação mais clara a respeito da atuação do setor do agronegócio no Brasil. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista de Kelly Nacaura, diretora da ABMRA, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Está aí a entrevista com a Nacaura, trazendo as informações de mais um grande evento de marketing rural aqui no Brasil. Vamos falar agora de hidroponia. Você confere agora como que essa técnica, que ela traz benefícios para a planta e também traz também uma técnica mais complexa de trabalho, como que ela pode trazer bons resultados para o produtor rural. A reportagem de Rosa Cabral. Pessoal, vamos fracionar a reportagem em 2 partes. Na primeira, como trabalha a assistência técnica e o planejamento para uma boa produção. O pé de alface demora quanto tempo para se desenvolver no sistema da hidroponia? Depende muito da época do ano. Agora que a gente está no verão, até com 20 dias é possível se colher uma planta nesse sistema de hidroponia. Na segunda parte, o cultivo pelas mãos do agricultor, que de comerciante passou a plantar folhagens. Não era o produtor rural, não, só desejo. Vitor, como é que é essa assistência técnica na hidroponia? Então, a assistência técnica ela funciona com uma visita mensal, né, que a gente vem. Então, todo mês a gente está acompanhando o produtor na propriedade durante 4 horas, e a gente ajuda em todo o planejamento da propriedade, o planejamento da produção, a parte de custos também, se ele está ganhando dinheiro, se não está, né, ajuda na tomada de decisão estratégica da propriedade. Então, a gente está envolvido em todo o processo aí junto com o produtor para ele ter o sucesso na atividade. Na verdade, é um diagnóstico da propriedade. Exatamente, é um diagnóstico completo que a gente faz, aí tem todo o planejamento, tem a checagem se aquele planejamento está funcionando ou não, os ajustes que tem que ser feito ou não, né, para ele estar tendo o melhor resultado possível. Agora, essa técnica da hidroponia, tem dificuldade? Como é que é o manejo? Para a gente deixar bem claro aí para o pessoal, que de repente quer até, né, começar na atividade. Olha, a principal vantagem da hidroponia é isso que vocês estão vendo aqui, né? Olha só, a gente tem um ambiente limpo, veja bem, ó, a gente pega uma muda, transplanta, a posição de trabalhar é espetacular, né? A gente não tem aquele negócio que a gente está no campo com dor nas costas, abaixando para colher, para plantar, terra, né, carpir o mato. E ela cria essa base aqui? Exatamente. Aqui é uma mudinha que veio de substrato, né? O produtor adquiriu de um outro produtor que é especialista em produzir mudas. Então essa muda já chega pronta, ele pega na bandeja e simplesmente ele coloca aqui no cano, no perfil de hidroponia. E daí em 20, 30 dias ele já está colhendo. E a hidroponia, ela requer muita tecnologia. Então não é tão simples quanto muita gente acha, né? A gente está vendo aqui as plantas bonitas, saudáveis, mas para chegar nesse ponto aqui, a gente precisou de muito planejamento, tá? Muita tecnologia para chegar, né, nessas plantas que vocês estão vendo aqui. Victor, quando você fala em tecnologia, nós estamos falando exatamente de quê? Aqui, por exemplo, numa alface como essa. Uma alface como essa, ela está dentro da água, né?
que na verdade é uma solução de água com todos os nutrientes que a planta precisa. Então, por exemplo, se eu tenho algum desbalanço, faltou algum nutriente, ou eu coloquei excesso de alguma coisa, em questão de 1 dia, 2 dias, eu posso perder a minha plantação todinha, né? Se eu tiver uma condição de solo, ele aceita muito mais o erro do que uma condição dessa daqui. Aqui eu não posso ter erro de forma alguma, porque senão eu perco toda a produção. Um outro exemplo, por exemplo, é se falta luz, né? Então isso aqui depende 100% de energia elétrica. Aparentemente parece um sistema simples de produção. E na prática, como é que é quando a gente fala em investimento? Então, quem olha de fora, né, acha que é pegar uma alface, às vezes colocar dentro de um caminho com água e daí 30 dias colhe. Mas na verdade é muito mais do que isso, né? O investimento é bem alto, né? Só para vocês terem ideia, hoje 1 metro quadrado de uma estrutura aí de hidroponia, ela está custando por volta aí de 70, 100 ou até mais, né, 1 metro quadrado para a gente montar um sistema desse. E como eu falei, tem muita tecnologia. Então o principal erro do produtor é ele achar que ele vai ficar rico do dia para a noite montando isso aqui porque é fácil. Mas não vai ficar de jeito nenhum. Tá? É um sistema bem técnico, ele precisa de orientação técnica para montar o projeto, porque se o projeto for mal montado, o prejuízo é certo. Então, quem está querendo entrar na atividade, pode procurar o Senar, pode procurar a assistência técnica do Senar. Nós temos aí técnicos capacitados para ajudar desde o planejamento, a questão de mercado, de estrutura, de como que vai fazer, de qual a quantidade que vai plantar. Então, todo esse processo, o Senar pode estar auxiliando aí o produtor que deseja entrar na atividade. O plantio não é no chão, mas o produtor tem que ficar com o pé... Tem que ficar com os 2 pés no chão, com as 2 mãos no chão, porque o que é o sonho do produtor, ele pode se tornar um pesadelo, se não tiver cuidado. Se não tiver planejamento. Isso é muito comum de acontecer quando o produtor entra no sistema sem uma orientação, sem uma assistência técnica adequada. E quanto tempo de assistência vocês dão ao produtor? O programa, ele funciona com um período de 2 anos, tá? Dependendo do caso, ele pode até ser prorrogado para 3 anos. São muitos nutrientes para chegar a uma composição de uma alface? São vários nutrientes que a gente tem que colocar, né, diluir nessa água todo dia. Então a gente tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, são mais de 10. Né? Então se a gente errar em um deles, a gente compromete toda a produção. Na hidroponia a gente precisa de usar fertilizante químico. Nós temos aí uma redução no uso de defensivos, mas não necessariamente é zero. Né? A gente pode trabalhar com biológicos, com defensivos mais naturais, né? Porque a pressão de praga e doença é muito menor. Tá? Mas não necessariamente é uma produção livre de defensivos. Teoricamente, né, é uma produção com defensivos muito menor, porque está no sistema protegido. Como é que você avalia a hidroponia, o desenvolvimento da técnica? Olha, a hidroponia ela vem crescendo muito e eu acredito que ela, em pouco tempo, ela vai substituir, né, o sistema convencional, principalmente por uma questão de mão de obra e conforto. Né? Hoje ninguém quer ficar no sol quente mais com enxada na mão. Então a tendência é que ela vá substituindo gradativamente, é o que já está acontecendo, os plantios convencionais no campo. Então é uma técnica que só tende a crescer. E soja que operou a maior parte desta quinta-feira em queda, hoje para realização, muita gente fazendo realização, né, embolsando um pouco dos ganhos, neste momento vem para um ambiente de equilíbrio, vem na estabilidade. Soja em Chicago, vamos dar uma olhada, essa estabilidade já vem para campo positivo. Posição de janeiro, $11,77 mais 4 bushel. Março, $11,75 mais 2. Maio, $11,72 mais 2. E a posição de julho, $11,67 o bushel.
Veja comigo agora como é que vem o dólar comercial negociado aqui no Brasil. Vinha em queda na abertura dessa edição, a queda continua, agora vindo para R$ 5,30 mais 7, a queda de 0,56%. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Hoje nós estamos tendo um grande evento no canal do Boi, mais um grande leilão. Então, por isso que a gente está fazendo o programa no Agro Canal, né? Você sabe, a gente está no Agro Canal, né? E nós não vamos voltar hoje mais. Então, amanhã estaremos aí com você, com a Agricultura BR, com as notícias, as informações e análises de mercado do agronegócio, na primeira edição às 5h30 da manhã e amanhã os horários normais, meio-dia e 10, horário de Brasília ao vivo, e às 16 horas no horário de Brasília ao vivo. Então, a todos um grande abraço, bons negócios e até amanhã!